Essas situações envolvendo experimentos em várias etapas, em que as probabilidades relativas a uma etapa dependem do que aconteceu nas etapas anteriores, podem ter a sua solução facilitada se a gente recorre a uma representação gráfica, que são as chamadas árvores de probabilidade. São uma forma bastante conveniente de representar experimentos realizados em diversos estágios. Então, vamos tomar a situação do exemplo anterior, que eu lembro a vocês, que era a situação em que nós tínhamos uma urna com 4 bolas brancas, 6 bolas pretas, e na qual nós retiramos uma bola da urna em cada etapa. Então, a ideia de uma árvore de probabilidade é representar o que acontece em termos de probabilidades e probabilidades condicionais, tá, em cada etapa. Então, os valores que vão aparecer nos ramos do primeiro estágio correspondem à probabilidade dos eventos correspondentes. Então, no primeiro estágio, nós podemos tirar uma bola branca, então levar ao evento B1, ou uma bola preta, levar ao evento P1. E as probabilidades respectivas são 4 décimos e 6 décimos, que são os números representados aqui. Qualquer que tenha sido esse primeiro resultado, na segunda etapa, nós podemos obter uma bola branca ou uma bola preta. Tá? E isso, então, nos leva aos outros ramos aqui da árvore, que podem levar ou ao evento B2, tá? Ou ao evento P2. E observem que essa árvore ela já representa o fato de que nós podemos chegar, por exemplo, ao evento B2 de vários modos diferentes. Então, quando nós seguimos um percurso completo dessa árvore, do início até o final, nós estamos seguindo uma possível história de realização desse experimento. E essa árvore representa muito bem, de maneira bastante mnemônica, o fato de que a probabilidade de que nós cheguemos a B2 passando por B1, isto é, de que observemos B1 e B2 em sequência, tá, depende da probabilidade de B1 e da probabilidade condicional de B2 dado B1. Então, ao multiplicar os dois números que aparecem ao longo aqui desse ramo, 4 décimos vezes 3 nonos, isso vai representar qual é a probabilidade de observar B1 interseção B2. Mesma coisa vai acontecer para cada um dos percursos. Então, a probabilidade de observar B1 e P2, isto é, bola branca na primeira extração, bola preta na segunda, é 4 décimos vezes 6 nonos. E assim por diante. Primeira preta, segunda branca, 6 décimos vezes 4 nonos. E ambas pretas, 6 décimos vezes 5 nonos. Então, qualquer evento cuja história seja completamente descrita, tá, tem a sua probabilidade dada aqui. Então, por exemplo, a resposta do item A do exemplo anterior é o resultado desse ramo. A resposta do item B o item B perguntava qual é a probabilidade da segunda bola ser branca. Ora, a segunda bola branca é representada pelo evento B2. Então, para calcular essa probabilidade, basta somar todas as histórias, as probabilidades de todas as histórias que terminam em B2. Então, essa probabilidade é simplesmente 4 décimos vezes 3 nonos, mais 6 décimos vezes 4 nonos. Então, essa aqui é a resposta do item B do problema anterior. Finalmente, a pergunta do item C sabendo que a segunda bola foi branca,
o que nos leva a uma dessas duas posições, qual é a probabilidade de que a primeira bola tenha sido branca? Ou seja, sabendo que nós estamos num desses dois pontos finais, qual é a probabilidade do caminho ter passado por aqui? Essa é a ideia de probabilidade condicional. A ideia de probabilidade condicional é redistribuir probabilidades, fazendo com que aquilo que foi observado passe a ter a probabilidade 1. Portanto, a resposta a essa pergunta é quanto esse valor referente a essa história passando por B1 representa da soma das duas possibilidades. Então, olhando aqui para esse diagrama, fica muito fácil a gente observar que a probabilidade pedida no item C é quanto o valor que está aqui, ou seja, 4 décimos vezes 3 nonos, representa do total da probabilidade relativa aos caminhos que terminaram com a segunda bola branca, ou seja, 4 décimos vezes 3 nonos, mais 6 décimos vezes 5 nonos. Ok? Então, de maneira, uma notação muito mais leve, através desse tipo de representação, a gente resolve problemas como o anterior. Então, a coisa essencial para se lembrar é que quando nós temos uma árvore de probabilidades, tá, o fundamental, que faz com que todo o restante decorra daí, é que a probabilidade de uma sequência de ocorrências numa árvore como essa é obtida multiplicando os valores nos ramos que contam essa sequência de ocorrências. Então, vamos usar esse fato mais uma vez no próximo exemplo. O próximo exemplo é o seguinte. Se você tem que fazer uma pesquisa de opinião em que você vá perguntar a pessoas de uma certa população uma pergunta como essa, você usa drogas, a confiabilidade dessa resposta é perturbada pelo fato de que isso aí carrega aí uma questão que pode fazer com que as pessoas não respondam com sinceridade. Então, uma forma de proteger a anonimidade de quem está respondendo, tá, é a estratégia mostrada aqui nesse problema. Então, ela pede, antes de fazer de colher a resposta do usuário, pede que ele jogue uma moeda. E aí, caso o resultado seja cara, a pergunta a ser respondida é: você usa drogas? Caso o resultado seja coroa, você vai responder uma pergunta completamente inócua, tá, que é se a sua idade é um número par. Então, quando você tem o entrevistado respondendo sim, ele fica protegido de uma certa forma, porque não se sabe se com isso ele quer dizer, tá, que é um usuário de drogas, tá, ou se tem idade par. É claro que a ideia é que o entrevistado não revele ao entrevistador qual foi o resultado lá da cara ou coroa. Então, quem fez a pergunta não sabe exatamente qual é a pergunta que está sendo respondida. Mas, conforme nós vamos ver, com essa estratégia, a gente consegue, por exemplo, saber ter uma ideia de qual é a proporção de usuários, né, que usam drogas nessa comunidade. Então, a situação que nós vamos examinar é a seguinte: suponhamos que 30% das pessoas responderam sim. O que isso nos diz sobre a fração de usuários nessa população que usam drogas? Então, este é um experimento realizado em 2 etapas e, portanto, nós podemos escrever o que acontece, né, por uma árvore de probabilidades. Então, na primeira etapa aqui dessa árvore, ele joga a moeda. Então, com probabilidade 0,5 para cada situação, o resultado é cara ou coroa.
Na segunda etapa, há uma diferença, porque se o resultado for cara, a pergunta que vai ser respondida é se o entrevistado usa drogas. Então, com probabilidade P, que é o que a gente quer estimar, a resposta é sim. Com probabilidade 1 menos P, a resposta é não. Já se sair coroa, ele vai responder se a idade é um número par. Então, evidentemente, metade das pessoas de uma população, a probabilidade de que uma pessoa tenha idade par é meio, tá? A probabilidade de que tenha idade ímpar é meio também. Então, essa árvore de probabilidades reflete o nosso experimento. Então, se 30% dos entrevistados responderam sim, então eu estou colecionando aqueles que caíram nesses dois pontos finais aqui da árvore. Tá? Então, eu sei que, no total, essas probabilidades reunidas aqui tem que dar 0,3. Tá? E com isso a gente pode calcular qual é a probabilidade desconhecida P que está nesse ramo. Vejamos. A probabilidade que nós queremos calcular, a probabilidade de que a pessoa use drogas. Tá? Mas o que nós temos, tá, é o que eu estou representando por S, que é a probabilidade de que seja respondido sim no final. Então, a probabilidade de que seja respondido sim aqui no final corresponde à soma das probabilidades dos dois percursos que podem resultar em sim. Então, eu chego ao sim por esse caminho, isso corresponde a uma expressão que é 0,5 vezes P. Tá? Então, essa é a pessoa que respondeu sim porque usa drogas, porque deu cara na primeira vez. Ou eu chego sim por esse caminho. Isso vai ser 0,5 vezes 0,5. Isso corresponde àquelas pessoas que responderam sim porque deu coroa. Então, aquelas que responderam sim porque têm idade par. Ou seja, o S vai ser igual, aqui nessa nossa expressão, né, a 0,5P mais 0,25. Então, aqui dessa expressão, a gente pode tirar, né, o valor de P. Então, se S é igual a 0,5P mais 0,25, multiplicando por 2 aqui essa igualdade, nós vamos ter 2S igual a P mais meio, e, portanto, nós temos a expressão para P, que é 2S menos 0,5. Ou seja, se eu conhecer qual é a probabilidade de uma pessoa responder sim, eu sei qual é a probabilidade dela usar drogas. Então, no caso do nosso problema, esse valor, essa estimativa S é 0,3. Portanto, completando a nossa solução, o valor de P, 2S menos 0,5, é 2 vezes 0,3. Então, repetindo, por que 0,3? Porque, como 30% dos entrevistados responderam sim, essa é a nossa probabilidade estimada de que numa pesquisa a gente obtenha essa resposta. E, portanto, a probabilidade final de que um usuário use drogas, tá? E, portanto, a nossa estimativa para a fração de pessoas que usa drogas é 0,1.